A terapia cognitivo-comportamental e o tratamento do transtorno de pânico e agorafobia. Mas o que é transtorno de pânico e agorafobia? De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, define o transtorno de pânico pela presença de ataques de pânico recorrentes e inesperados, seguido pela preocupação persistente sobre possíveis ataques futuros e implicações comportamentais relacionadas ao ataque. Define ainda que os ataques de pânico podem ser inesperados, predispostos por uma situação ou ligados às situações. Em relação à agorafobia, o manual a define pela ansiedade de estar em locais de onde pode ser difícil fugir ou não haver ajuda disponível no caso de ter um ataque de pânico inesperado ou predisposto pela situação. E o que é a terapia cognitivo-comportamental? Bom, ela foi desenvolvida por Aram Becker no início da década de 1960 para o tratamento da depressão. E desde então, as técnicas vêm sendo aprimoradas e estendidas para diversos tipos de transtornos psicológicos, sendo que a terapia cognitivo-comportamental busca analisar a relação entre nossos pensamentos, emoções e os nossos comportamentos. Os ataques de pânico têm origem em interpretações erradas da manifestação corporal. Essa percepção distorcida das sensações normais do corpo leva ao aumento da ansiedade. A pessoa nunca sabe o que e quando pode desencadear um novo ataque. Exemplo, a pessoa experiencia sensações como pontada no peito, palpitações, sudoreses. Associa um AVC ou infarto. Nessa vivência, gera um pensamento automático de estar tendo uma crise. Esse pensamento provoca uma resposta em forma de medo. E como a terapia cognitiva comportamental ajuda no tratamento do transtorno de pânico e agorafobia. Para o início do tratamento, é necessário levantar quais foram os problemas que levaram a pessoa a buscar terapia e entender quais pensamentos e emoções estão envolvidos nessas situações do transtorno de pânico e agorafobia. Um ponto importante para o sucesso do tratamento está também na escolha das técnicas que serão utilizadas. Neste processo de pânico e agorafobia, a psicoeducação, os registros disfuncionais e a terapia por exposição demonstram excelentes resultados. Então, a psicoeducação baseia-se na explicação de questões importantes do tratamento psicológico ao paciente. Ele deve ser feito da forma mais simples e didática possível, de acordo com a linguagem de cada pessoa. A psicoeducação trata tanto de dados sobre o diagnóstico quanto de explicações sobre as atividades que são utilizadas durante a sessão. Já o registro de pensamentos disfuncionais tem como foco abordar a relação entre pensamento e comportamento. É essencial identificar os elementos disfuncionais. O paciente registra os pensamentos desagradáveis que surgem em determinadas situações, descrevendo o que pensa quando está com medo ou ansiosa diante da possibilidade de se expor. Essa tarefa ajuda o paciente a tomar consciência de si, fazendo com que o paciente se dê conta de que pensa e sente quando enfrenta um problema, já que em muitos casos as pessoas reagem de forma automática e não conseguem entender a situação. O registro também é usado para encaminhar as sessões e utilizar outras técnicas que auxiliem no processo de modificação dos padrões negativos. E a terapia de exposição? As atividades de exposição são utilizadas para tratar medos e traumas que limitam a vida do paciente. É muito comum que pessoas procurem terapia por terem medo excessivo. Isso acontece pela generalização da ansiedade vivenciada em determinada situação. As técnicas de exposição são muito úteis para a resolução de problemas, pois transportam as pessoas para o que lhe causa ansiedade, ao mesmo tempo em que a ensina modos de controlar as emoções negativas e lidar com a situação de outra forma. O planejamento da exposição deve ser personalizado para cada paciente, garantindo um contato real e livre de interferências com a situação que causa medo. Por fim, é importante que o psicólogo construa um bom vínculo com o paciente e observe com atenção todo o processo clínico. Desta forma, fica mais fácil analisar as demandas e perceber quando determinada técnica pode ser utilizada para agregar a terapia.
O objetivo da terapia cognitivo-comportamental não é apenas fazer com que a pessoa melhore dos sintomas que a fizeram procurar o psicólogo. Também existe um propósito de instrumentalizar o paciente com as técnicas, a fim de que ele seja capaz de mediar sozinho seus processos mentais no futuro. Além disso, aprende a questionar os próprios pensamentos e se comportar de forma mais saudável.